Agora, nessa parte do vídeo, nós vamos ver um pouco da história adventista. Porque nós vemos hoje que, como nós dissemos já no início, uma parte da igreja adventista, ela tem tido um credo, assim como a igreja católica e as igrejas protestantes. Mesmo que nas palavras todos afirmam, não, nós não temos credo, mas nós vamos ver que na prática, infelizmente, a igreja, a instituição da igreja adventista, ela tem tido um credo. E em contrapartida, ministérios de sustento próprio também têm tido seu credo. Então nós vamos traçar aqui uma linha histórica sobre as declarações dos adventistas do sétimo dia, as declarações de crenças dos adventistas do sétimo dia. Então, embora isso seja um pouco paradoxal, enquanto nós vemos que os pioneiros, de forma unânime, eles eram contrários aos credos e às confissões de fé, embora eles fossem contrários, eles acabaram fazendo declarações de fé. Declarações do que os adventistas acreditavam. Bem, em geral eles explicavam o porquê que estavam fazendo aquilo, como nós vamos ver, mas eles fizeram isso, eles acabaram fazendo isso. Se está correto, se não está, fica no juízo de cada um. Mas nós vamos ver como foram essas declarações. Então, na história adventista, foram feitas várias declarações do que os adventistas acreditavam. Mas tivemos três principais declarações de fé. Então, três principais por quê? Porque essas declarações que eu vou citar, a de 1872, de 1931 e de 1980, essas foram declarações mais abrangentes, das quais as outras declarações que surgiram no nosso meio sempre se basearam nessas declarações. Ou seja, até 1931, todas as declarações feitas e repetidas pelos adventistas, elas foram baseadas naquela feita em 1872. A mesma coisa. As declarações dos adventistas, do que eles criam até 1980, foram todas baseadas naquela que foi redigida e publicada em 1931. E assim também, todas as nossas declarações atuais, que hoje os adventistas, a parte oficial da igreja como instituição, ela emite sobre o que os adventistas acreditam, é baseada na declaração de 1980. Nós vamos ver um pouco, nós não vamos ler as declarações em si, mas nós vamos ver o contexto histórico, e vamos ressaltar alguns pontos dessas declarações de crenças. Então, no ano de 1872, a editora adventista publicou o panfleto A Declaração dos Princípios Fundamentais Ensinados e Praticados pelos Adventistas do Sétimo Dia. O autor, nessa publicação, o autor estava sem nome, mas ele foi Uri Smith, editor da Review Herald. Esta foi a declaração de crença mais abrangente que os adventistas redigiram entre 1844 e 1931. De fato, todas as declarações de crença fundamental que aparecem nas publicações da igreja durante este período foram baseadas neste documento. Então, Uri Smith ali, o editor da Review, ele escreveu esses princípios fundamentais do adventista. Ele escreveu isso. Mas o próprio Uri Smith ele era contra um credo. É interessante que esta escrita de Uri Smith, primeiro, para começar, ela não teve endosso da Associação Geral, no sentido de ter sido mandado pela Associação Geral ou votada pela Associação Geral. Não. Apenas Uri Smith ali, ele sendo editor da Review, ele publicou este panfleto que tinha o que ele via ali como as crenças fundamentais da igreja. Primeiro ponto que nós ressaltamos, essa declaração ela não era uma declaração oficial. De forma alguma, buscaram votação sobre isso. Não era uma declaração oficial.
Esses princípios de crença foram reimpressos primeiro em forma de panfleto e mais tarde no Signs of the Times e na Review and Herald, em 1874. Agora, é interessante nós entendermos o porquê que Uri Smith estava fazendo aquela declaração de crença dos adventistas ao ler o preâmbulo que o próprio Uri Smith colocou nessa declaração. Então ele escreveu assim no início da declaração: ao apresentar ao público esta sinopse de nossa fé, desejamos que fique claramente entendido que não temos artigos de fé, credo ou disciplina além da Bíblia. Não apresentamos isso como tendo qualquer autoridade com o nosso povo, nem é projetado para garantir uniformidade entre eles, como um sistema de grande unanimidade entre eles, como um sistema de fé. Mas é uma breve declaração do que é e tem sido, com grande unanimidade, sustentado por eles. Então, note muito bem que Uri Smith ele está fazendo uma declaração do que os adventistas criam, mas ele está falando que não é um credo. Não é esse o intuito dele. Nem é esse o intuito de tornar unânime tudo o que os adventistas criam. Olha como ele continua. Muitas vezes achamos necessário atender indagações sobre esse assunto e, às vezes, corrigir declarações falsas que circulam contra nós e remover impressões errôneas que obtiveram com aqueles que não tiveram oportunidade de se familiarizar com a nossa fé e prática. Nosso único objetivo é atender a essa necessidade. Como adventistas do sétimo dia, desejamos simplesmente que nossa posição seja compreendida, e somos ainda mais solícitos por isso, porque há muitos que se acham adventistas que mantêm pontos de vista com os quais não podemos simpatizar, alguns dos quais pensamos são subversivos dos mais claros e importantes princípios estabelecidos na Palavra de Deus. Então nós vemos aqui que Uri Smith ele viu a necessidade de mostrar o que o povo adventista acreditava na época, devido a falsas impressões do que se tinha sobre o povo adventista, e também por demonstrar quais eram os principais pontos que nós críamos. Nós vemos que o intuito de Uri Smith, ao escrever essas crenças fundamentais, mais uma vez se afirmando, não é no sentido de fazer um credo, não é no sentido de servir como uma disciplina para excluir pessoas da igreja ou para incluir pessoas na igreja, não, nada disso. O intuito de Uri Smith era mais, vou usar aqui uma ilustração, era mais como um espelho do que uma vara. Ou seja, um espelho por quê? O espelho porque ele tinha o intuito de mostrar o que eles acreditavam e não para impor o que eles acreditavam. E isso é muito importante. Porque, mais uma vez vou dizer, para muitos que não sabem, grupos hoje não trinitarianos, eles pegam essas declarações feitas por Uri Smith em 1872 e eles usam essa declaração como um credo. Mas esse não era o intuito de Uri Smith. Uri Smith não estava querendo mostrar o que os adventistas devem crer, mas ele estava mostrando o que os adventistas creem. Mais uma vez se afirma. O intuito de Uri Smith era, ao fazer essa declaração das crenças dos adventistas, era como um espelho e não como uma vara. Estes grupos não trinitarianos são baseados no falso princípio de que essa declaração é o que o adventista deve crer. Bem, mas vamos continuar a história das declarações do povo adventista. Os adventistas, eles imprimiam anuários, todos os anos. E o Anuário Adventista do sétimo dia de 1889 continha uma forma ligeiramente revisada dos princípios fundamentais de 1872, escrito por Uri Smith. Isso foi apresentado em uma seção contendo informações gerais sobre a igreja e suas atividades.
No entanto, a declaração não foi publicada em todas as atualizações anuais do anuário. Depois de 1889, a declaração não foi publicada novamente até 1905. Apareceu novamente nos anos de 1907 a 1914. Depois desapareceu novamente até 1931, quando a declaração foi reescrita. Então aqui nós também já vemos algo que é contrário a falsidades que são propagadas, porque eu já ouvi que esses anuários, essas crenças, todos os anos, eles eram reimpressos, essas crenças, para o povo adventista. Mas nós vemos aqui que não foi em todos os anos. Essa declaração de Uri Smith em 1872 na Revista Adventista foi reimpressa em 1889, depois em 1907 até 1914, e depois somente em 1931, quando ela foi reescrita. Então não era todos os anos os adventistas declarando essas crenças. Isso é uma falácia. Nós queremos entrar num outro ponto, além das declarações de crença. Nós vamos falar brevemente sobre manual da igreja. O manual da igreja, enquanto as declarações elas estão relacionadas sobre o que um adventista deve crer, o manual da igreja está relacionado mais numa forma organizacional, o que os adventistas devem fazer e como devem proceder. Então, quando nós vemos o pensamento dos pioneiros sobre esse ponto, é muito interessante. Nós vamos ver o que eles pensavam. Porque em 1883, uma comissão ela foi estabelecida pela Associação Geral para ver se eles iam fazer um manual da igreja ou não. E olha qual foi a conclusão que eles chegaram. É a opinião unânime dessa comissão, designada para avaliar a questão do manual, que não seria recomendável o manual da igreja. O consideramos desnecessário, porque já temos vencido as maiores dificuldades com relação à organização da igreja sem o manual, e perfeita harmonia há entre nós sobre este assunto. Pareceria a muitos como um passo em direção à formação de um credo ou de uma disciplina outra além da Bíblia, algo contra o que sempre temos nós posicionado como denominação. Caso tivéssemos um, recearíamos que muitos, em especial os que estivessem começando a pregar, estudassem-no a fim de obter orientação em assuntos religiosos, ao invés de procurá-la na Bíblia e na orientação do Espírito de Deus, o que tenderia a ser um obstáculo à experiência religiosa autêntica e ao conhecimento da mente do Espírito. Foi ao adotar passos semelhantes que outros grupos cristãos começaram a perder sua simplicidade e tornaram-se formais e espiritualmente sem vida. Por que razão deveríamos imitá-los? A comissão considera, finalmente, que nossa disposição deveria ser em direção à Bíblia e em estrita conformidade com a mesma, ao invés de elaborarmos minuciosamente todos os pontos de regulamento e administração da igreja. Olha só, então, nós vemos aqui que o que foi votado nessa comissão da Associação Geral sobre ter um manual está em total conformidade com os textos que nós vimos de Ellen White, quando ela afirma que a Bíblia é o nosso credo. O que eles estão dizendo? Eles não votaram o manual da igreja porque para não correr o risco de tirar a Bíblia como regra de fé e prática. Nós temos, por exemplo, os testemunhos para a igreja, que foram inspirados pelo mesmo Espírito que inspirou a Bíblia. E nestes testemunhos para a igreja, Ellen White fala muitas coisas sobre a forma como a igreja deve ser organizada e como os membros, líderes e ministros devem proceder na igreja. Este é o nosso manual da igreja. Espírito de profecia e a Bíblia. Não precisamos de um manual da igreja. E nós vemos claramente que a decisão de 1883, ali daquela comissão sobre ter um manual da igreja, ela estava no sentido de se distanciar daquelas igrejas que se apostataram. Ou seja, ter um manual da igreja, ao ter um manual da igreja,
nós estamos não apoiando na Bíblia, mas nós estamos apoiando o que homens escreveram. Mas, infelizmente, irmãos, em 1932, logo após ter feito a declaração das crenças fundamentais dos adventistas em 1931, infelizmente, foi votado e aprovado um manual da igreja. Então, voltando à questão das declarações dos princípios adventistas, nós temos a declaração de 1931. Em 1930, a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia recebeu uma solicitação de sua divisão africana de que uma declaração de fé dos adventistas fosse impressa no Yearbook, que é o anuário, para ajudar os oficiais do governo e outros a compreender melhor a nossa obra. Em resposta, a comissão da Associação Geral apontou uma subcomissão a fim de preparar uma declaração das crenças adventistas. O Wilcox, como principal escritor entre eles, esboçou uma declaração de 22 pontos que foi subsequentemente publicada no anuário, o Yearbook, de 1931. Então, nós vemos ali que a divisão africana ela estava tendo dificuldades com o governo e ela precisava de uma declaração para mostrar o que eles criam e quem eles eram. Então eles fizeram esse pedido à Associação Geral. E a Associação Geral, então, ela fez, ela se organizou para então fazer essa declaração. Agora, nessa declaração de 1931 é importante nós enfatizarmos uma questão. É dito que para que ninguém pensasse que eles estavam fazendo um credo, ou seja, uma norma de disciplina, uma norma imutável, nenhum deles procurou uma votação da Associação Geral para dizer que aquilo era algo oficial. Então não foi votado. Mas infelizmente, 15 anos após aquela data, acabou sendo votado. Inclusive eles votaram dizendo que nenhuma modificação deveria ser feita a não ser na próxima Conferência Geral. Então, neste momento se torna oficial a Declaração de 1931. E, a partir de então, o povo adventista, ele caminha cada vez mais a passos largos na direção de ter um credo. Agora nós vamos falar sobre aquela declaração de crenças da Igreja Adventista, aquela que talvez seja mais pertinente para nós. É a Declaração de 1980. Isso é muito importante porque hoje nós temos muitos adventistas que, embora sinceros, eles pregam e pensam que para você ser um adventista do sétimo dia, você precisa acreditar nas 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. Só que as 28 crenças que nós temos hoje, elas são baseadas naquele documento de 1980. E nós vamos ver o que está em torno desta data. Nós precisamos entender, então, o contexto que essa declaração de 1980 ela foi emitida pela Associação Geral. Em meados do século XX, ou seja, em torno de 1950, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela estava passando por uma grande crise teológica, uma crise relacionada à justiça pela fé. Este tema que é primordial para a nossa igreja, este tema que é o princípio da terceira mensagem angélica. Nós, adventistas, fomos levantados para pregar a terceira mensagem angélica e estava havendo um grande conflito na igreja teológico sobre isso. Em 1957 foi lançado o livro Questões sobre Doutrina. E neste livro, alguns líderes da Associação Geral, eles foram até dois pastores evangélicos, e foram responder questões sobre as doutrinas adventistas. E ao responder sobre essas questões, estes líderes adventistas, eles não são sinceros sobre o que realmente o povo adventista acreditava. Ao ser publicado esse livro, nós vemos que eles tanto descredibilizaram o papel profético de Ellen White, quanto não falaram a verdade sobre o que os adventistas do sétimo dia acreditavam sobre a natureza humana de Cristo. E um terceiro ponto, eles também
deram a entender que a expiação ela se dá completamente na cruz, no Calvário. E isso são verdades contrárias ao que o povo adventista sempre pregou até ali. Esse livro, Questões sobre Doutrinas, ele foi amplamente divulgado na Igreja Adventista de forma geral. Ele foi estimulado nos seminários de teologia adventista e muitos pastores foram moldados no pensamento daquele livro. Muitos adventistas, então, ao perceber o perigo, eles se levantaram contra esse livro. O principal que se levantou foi Emily Andresen, mas esse livro ele teve um grande alcance no seio adventista. E esses pontos que esse livro abordou, eles começaram a influenciar na forma como muitos líderes pensavam sobre a justiça pela fé, fazendo com que grande parte do povo adventista deixasse cada vez mais fortemente a mensagem dada por Deus em 1888. Enquanto esse livro estava sendo divulgado, a Igreja Adventista estava tendo vários nomes de professores dos seminários de teologia que estavam ensinando um falso evangelho no meio do povo adventista. Nós estamos aqui principalmente um grande expoente que foi Edward Hempstead. Este foi um líder tão influente que um dos presidentes da Associação Geral, Joe Poulsen, ele disse que a pessoa que mais influenciou ele foi Edward Hempstead. Edward Hempstead, ele pregava uma falsa teologia da justificação pela fé. Agora, eu estou falando aqui de professores dos seminários de teologia. Aqueles que eram professores dos que iam ser pastores da Igreja Adventista estavam ensinando um falso evangelho. Este falso evangelho ele estava sendo principalmente difundido lá na Austrália, levantando um nome muito conhecido, que foi o nome Desmond Ford, levantando um falso evangelho. Neste contexto da publicação do livro Questões sobre Doutrina em 1950, estava chegando nos Estados Unidos também dois missionários, Donald Short e Robert Whelan. Esses dois missionários que pregavam a mensagem de 1888, ao chegar ali na Igreja Adventista americana, eles começaram a perceber que pessoas estavam se levantando contra a mensagem dada por Deus ao povo adventista da justiça pela fé, aquela dada em 1888. Então eles foram até a Associação Geral e eles falaram para a Associação Geral suas preocupações, advertiram a Associação Geral. Em resposta, a Associação Geral falou então para que eles fizessem um documento, e esse documento então ele seria revisado pela Associação Geral. Então esses dois missionários eles fazem este documento que dá origem a um livro muito importante. Nós encontramos ele na internet. Se alguém tiver acesso, procure esse livro, que é o livro 1888 revisado. Eles fazem esse manuscrito e eles então entregam à Associação Geral. Então, para a análise deste documento, a Associação Geral ela fez uma comissão, e que inclusive inicialmente ficou conhecida como Comissão Revisadora do Manuscrito de Short e Whelan. E essa comissão ela então teve 3 subcomissões, né? Uma realizada em 1974, a outra em 1975 e a outra em 1976. Talvez a mais conhecida é aquela de 1976, realizada em Califórnia, em Palmdale. Essa comissão de 1976, ela teve a incursão, né? Um grupo lá de Avondale, na Austrália, foi para essa comissão para dar o seu parecer sobre a justiça pela fé, a falsa justiça pela fé. E no meio destes que foram até os Estados Unidos, em Palmdale, na comissão de revisão de 1888, da mensagem de 1888, estava, no meio destes, Desmond Ford. Bem, Ford ele deixou claramente a sua posição sobre justiça pela fé, a falsa justificação, e a posição dele era exatamente aquela do livro Questões sobre Doutrina, de 1957.
era a mesma, só que Desmond Ford ele era mais enfático em algumas questões, ele era mais claro nessas questões, por exemplo, dizendo que Jesus ele veio com a natureza de Adão antes da queda. Desmond Ford também dizia que a justiça pela fé ela é simplesmente um ato legal, no qual nós somos somente considerados como justos por Deus e nada mais. Ele acabou ferindo o princípio que a Igreja Adventista levava desde 1888, que a justiça pela fé ela engloba tanto a justificação quanto a santificação. Mas Desmond Ford ele pisa sobre isso, e com ele vários outros professores dos seminários lá da Austrália de teologia, todos seguindo essa direção do que é chamado por muitos hoje como nova teologia. E nesse sentido, a teologia da justificação, a nova teologia, ela caminha no sentido de que a expiação do povo de Deus, ela foi completa lá na cruz do Calvário. Então ali aconteceu toda a nossa purificação. Foi lá na cruz do Calvário. Não tem nada mais para frente. Mas como nós vamos ver, isso é um grande erro que está contra os marcos e os pilares do povo adventista. E tudo isso nós estamos falando do contexto da Declaração de 1980. Só que há mais um ponto que nós precisamos enfatizar sobre a Declaração de 1980. Um ano antes de ser feito, ou seja, em 1979, Ford ele é convidado lá no Pacific Union College, que é uma escola adventista nos Estados Unidos, ele é convidado para dar uma palestra. O título da sua palestra era O Julgamento Investigativo, Marco Teológico ou Necessidade Histórica? Esse já era um título provocativo e que já mostra muito do que ele iria falar. Eu vou resumir aqui alguns pontos do que ele falou ali. Ele descredibilizou o papel profético de Ellen White e ele pisou no marco fundamental da igreja, tanto do santuário da justiça pela fé. Nessa palestra, Ford ele vai dizer que o que aconteceu em 1844 foi importante, mas o que aconteceu ali não foi o pleno cumprimento da profecia de Daniel 8,14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ele vai dizer que esse verso ele não se refere a um julgamento do povo de Deus. E nessa palestra, então, com vários argumentos, então ele pisa nos marcos adventistas do povo de Deus. Mas o que acabou acontecendo nessa palestra? Um homem, ele gravou essa palestra e ele enviou para 7 pessoas chegadas a ele. No entanto, essa cópia vazou e uma pessoa lá do Novo México, ela teve acesso a essa cópia e aí ela fez aproximadamente quase 1.000 cópias daquela apresentação de Desmond Ford e ela distribuiu amplamente aí no mundo adventista. Bem, o resultado disso foi uma grande comoção, um grande conflito dentro do seio adventista. Grande parte dos adventistas ficaram totalmente indignados com o que Desmond Ford estava apresentando. Em contrapartida, muitos professores de teologia, eles, em cartas, eles demonstraram o seu apoio e dizendo que acreditavam naquilo que Desmond Ford acreditava. Nisso, nós vemos que a Igreja Adventista, neste ponto, ela estava dividida. Ela estava dividida sobre esses pontos fundamentais. E isso 1 ano antes da Declaração de 1980. Então, o que aconteceu? Ford, ele tinha que se explicar. Ele teve que se explicar. A Associação Geral, então, tirou Desmond Ford lá da Austrália, porque lá as coisas estavam ficando insustentáveis, e levou ele para os Estados Unidos. E deu 6 meses para ele se preparar, para ele preparar um documento na qual ele ia se explicar. Deu licença para ele da escola
e deu esses 6 meses no qual ele teria todo o direito aos livros da igreja, a manuscritos da igreja, para apresentar então sua tese. A sua tese então seria apresentada num comitê em 1980, após a declaração da Igreja Adventista, e esse comitê ele foi de extremo significado. Raymond Cottrell descreveu a reunião, né, da comissão que ia ver sobre o que Desmond Ford acreditava. Ele descreveu a reunião como o evento mais importante desta natureza na história adventista desde a Conferência Geral de 1888 em Minneapolis. E nós vamos falar um pouco mais sobre esse comitê que aconteceu em Glacier-View de 10 a 15 de agosto de 1980. Bem, mas antes que acontecesse esse comitê, então, no começo de 1980, surgiu, então, a Declaração das Crenças Fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Inclusive, o presidente da Associação Geral era o pai daquele que hoje é o presidente da Associação Geral. Era o pai de Ted Wilson, Neil Wilson. Bem, à luz do intenso conflito sobre a justiça pela fé dentro da igreja, muitos líderes da Conferência Geral concordaram que uma nova declaração precisava ser elaborada, uma que pudesse dar resposta às questões debatidas. Em 25 de abril de 1980, a Conferência Geral em sessão votou para aprovar a Declaração de Crenças Fundamentais, um documento incluindo 27 artigos separados de crença. Também foi votado que quaisquer outras revisões das crenças fundamentais só poderiam ocorrer em outra Conferência Geral em sessão, uma reafirmação de uma votação semelhante na sessão da Conferência Geral de 1946. Então foi votado, no meio de todo esse conflito sobre a justiça pela fé e os pontos principais do Adventismo estando em jogo, por exemplo, o santuário, a passagem de 1844, tendo todos esses pontos em jogo, foi feita a declaração de 1980. No momento em que a igreja, como já demonstrado, estava totalmente dividida sobre pontos fundamentais que envolvem os pontos fundamentais, os marcos da igreja adventista como santuário. Nós não vamos ler aqui toda a declaração que foi votada em 1980, mas nós vamos pegar um ponto principal, que fere diretamente a justiça pela fé. E nós vamos fazer uma comparação. A comparação aqui não é no intuito de enfatizar a declaração de crença de Uri Smith, mas nós vamos comparar a declaração de 1889 com essa declaração das crenças fundamentais dos adventistas de 1980. Olha só um ponto sobre a declaração lá de 1889, o que ela dizia. Algumas pessoas irrefletidas nos acusam de rejeitar inteiramente a expiação de Cristo porque discordamos da visão de que a expiação foi feita na cruz, como geralmente se acredita. Mas não fazemos nada disso, só questionamos o momento em que a expiação deve ser feita. Nós nos opomos à visão de que a expiação foi feita na cruz porque é totalmente contrário ao tipo que colocava a expiação no final do serviço anual do santuário, não no início. O que a Declaração das Crenças Fundamentais dos Adventistas de 1889 ela estava dizendo era que, naquele momento, eles não acreditavam que a expiação foi feita na cruz. Ou melhor dizendo, ela não foi completamente feita na cruz. A purificação do povo de Deus ela não se dá totalmente na cruz. Se assim fosse, não teria o santuário um papel a desempenhar nos nossos dias. Se assim fosse, a verdade de 1844, do juízo investigativo, de que está ocorrendo hoje um juízo no céu, ela cairia por terra. Porque se a nossa purificação ela foi totalmente dada lá na cruz do Calvário, por que o povo de Deus ele precisa de um julgamento hoje? Então, por isso, os adventistas sempre afirmaram que a expiação ela não foi completamente feita na cruz do Calvário.
É claro que o sacrifício de Cristo ele é completo e ele é suficiente para nos purificar. No entanto, no processo da purificação, nós precisamos do dia da purificação. Se a purificação ela foi feita totalmente na cruz, então para que o dia da purificação? Para que o julgamento depois de 1844? Falar que a purificação ela foi feita totalmente na cruz, ela automaticamente acaba pisando num dos marcos do adventismo. Mas quando nós olhamos na história do povo adventista, nós vimos que isso começou a ser mudado na década de 1950. Primeiramente com o livro Questões sobre Doutrina. Depois nós vemos os professores dos seminários de teologia adventista pregando essa falsa doutrina de que a expiação ela foi completa na cruz do Calvário. Agora olha só então que nós vemos a declaração de 1980 sobre essa questão. É a crença fundamental 9 de 1980 que diz: na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus, seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus providenciou um único meio de expiação para o pecado humano, para que aqueles que pela fé aceitam essa expiação possam ter vida eterna e toda a criação possa compreender melhor o infinito e santo amor do Criador. Olha só o que disse a crença fundamental 9 de 1980. Deus providenciou um único meio de expiação para o pecado humano no Calvário. O santuário ele não tem um papel especial na expiação do homem. O Calvário é o único meio da expiação? Não, irmãos. Compare essa declaração de 1980 com a declaração de 1889. Então essa declaração de 1980, ela não dá espaço para a purificação do santuário que ocorre após 1844. Por quê? Porque ela dá a entender que a purificação do povo de Deus, ela se ocorreu lá na cruz do Calvário. Nós não vemos brecha aqui para a verdade adventista do juízo investigativo. Agora eu pergunto, qual a declaração que está de acordo com o que está escrito? O que está na palavra de Deus e no espírito de profecia? Vamos ver? Qual será? É a declaração de 1889 ou a declaração de crenças de 1980? E nós enfatizamos aqui que ao exaltar uma declaração das crenças dos adventistas, nós não estamos querendo fazer um credo, nós não estamos querendo usar alguma declaração como um credo para nós acreditarmos. É por isso, inclusive, que nós estamos comparando com a palavra de Deus. Estamos seguindo o conselho de Ellen White que nós falamos no início do vídeo. Toda a nossa crença deve estar baseada no que está escrito. Então vamos ver qual está escrito, ele enfatiza. A crença de 1889 ou a crença de 1980? Importantes verdades concernentes à obra expiatória eram ensinadas ao povo por meio deste serviço anual. Ela está falando sobre as cerimônias do santuário. Nas ofertas para o pecado apresentadas durante o ano, havia sido aceito um substituto em lugar do pecador. Mas o sangue da vítima não fizera completa expiação pelo pecado. Apenas provera um meio pelo qual este fora transferido para o santuário. Ela está falando aqui do tipo. Se a sombra é assim, imagina o antítipo. Então, se na sombra não era feita completa expiação para o transgressor, e no tipo? Na cruz do Calvário, Jesus ele não fez completa expiação, no sentido de que o trabalho da purificação do homem terminou ali. Não. Isso é o que prega a falsa teologia. Porque a falsa teologia, ela diz que nós recebemos a salvação independentemente de qualquer coisa. Independente de nossas ações, nós recebemos a salvação e pronto. Bom, se é assim, não precisa realmente de juízo investigativo, como Desmond Ford pregava. Porque se independente do que você faz, você está salvo,
para que vai ter um juízo para verificar suas obras? Mas isso é contrário ao que nós adventistas pregamos. O que está nos testemunhos é que nós seremos salvos pela nossa fé, mas nós seremos julgados pelas nossas obras, porque as obras dizem qual fé nós temos. Então, lembrando deste texto de Ellen White, ela diz: o sangue da vítima não fizera completa expiação pelo pecado, apenas provera um meio pelo qual este fora transferido pelo santuário. E no santuário ocorre, então, a purificação final do povo de Deus. Lá na cruz do Calvário, foi um meio que Deus usou para transferir a nossa purificação de Cristo, de nós para Cristo e de Cristo para o santuário. Mas é no santuário que ocorre a purificação, a expiação final. Mais um texto. Como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, semelhantemente, antes que se complete a obra de Cristo para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Ou seja, essa verdade está totalmente relacionada com os marcos fundamentais dos adventistas, relacionados ao santuário, ao juízo investigativo. E a declaração de 1980, ela pisa neste marco. O fulgor da glória do Pai, a excelência e a perfeição de sua sagrada lei só podem ser compreendidos por meio da expiação efetuada no Calvário por seu querido Filho. Mas até mesmo a expiação perde o seu significado quando é rejeitada a lei de Deus. Olha esse texto. Então hoje, irmãos, hoje nós definimos se nós estamos recebendo a expiação de Cristo. Embora Cristo ele fez uma parte fundamental na nossa purificação lá no Calvário, o Calvário ele perde o sentido para nós se hoje nós continuamos uma vida de desobediência à lei de Deus. De forma que o que nós fazemos hoje, ele tem interferência se nós somos expiados dos nossos pecados ou se não somos. Então nós vemos que a declaração de 1980, da qual se baseia, inclusive hoje, o Nisto Cremos, ele vai contra a verdade adventista. Infelizmente, irmãos, infelizmente, para muitos é escandaloso dizer que a associação ela está corrompida e se apostatou, mas essa é a verdade, irmãos. Inclusive, nós vemos claramente que hoje a instituição usa o Nisto Cremos como um credo. Nós vamos dar um exemplo claro aqui. 1980, voltando à história. Em 1980 nós vimos que foi feita então essa declaração das crenças fundamentais dos adventistas e em agosto aconteceu aquele comitê em Glacierville para verificar o que Desmond Ford estava pregando. Todo o comitê ele foi totalmente conflitante e complicado. E nesse comitê, então, nós vemos claramente que as crenças fundamentais elas foram usadas como um credo. No fim do comitê, um dos delegados ele leu para Ford um rascunho de uma carta estabelecendo termos estreitos e específicos a que ele esperava de Ford. A carta presumia que as discussões do Glacierville não haviam feito nenhum avanço no entendimento, mas simplesmente afirmavam a confiança nas crenças fundamentais e identificavam várias posições em que Ford estava em desacordo com as doutrinas fundamentais atualmente mantidas. A carta via Ford como ainda desafiando os pilares de nossa fé. Ford declararia publicamente que ele poderia estar errado e ceder ao julgamento e conselho de seus irmãos, e que de agora em diante seu ensino e pregação estarão em harmonia com as crenças fundamentais da igreja. Ford, percebendo que a declaração de Dallas agora estava sendo usada como uma medida de credo de sua ortodoxia, respondeu que não precisava de muito tempo para pensar em sua resposta. Não posso concordar conscientemente
com o seu pedido. Ele não podia mentir. Ele acreditava que poderia ainda ser uma bênção para a igreja, mas nunca poderia sê-lo se eu fosse, diz Ford, contra a minha consciência. Então, o que aconteceu ali? No começo do ano foi feita a declaração dos Adventistas do Sétimo Dia das Crenças. E em agosto aconteceu essa reunião para verificar o que Ford estava pregando. E obviamente, a maioria foi contra Ford, embora muitos o apoiassem. Mas foram contra Ford. E então um dos delegados ali no final daquele comitê, simplificando as coisas, ele disse: Ford, você está errado, você deve voltar atrás e dizer que você acredita como nós, segundo o que foi escrito no começo do ano nas declarações de crença dos adventistas. O que foi feito ali? Usando as declarações de crença dos adventistas como um credo para excluir e alinhar alguém que pensava diferente. Irmãos, espero que entendam o que estou dizendo aqui. Não estou dizendo que Ford estava certo. Eu estou dizendo que a atitude daquele pastor ao usar as declarações de 1980 estava errada. Ele não poderia usar as declarações de crença como algo para excluir alguém ou para dizer que alguém estava errado. Não. Conforme que nós vimos até agora, a Bíblia deve ser usada, o está escrito, né? O espírito de profecia, não as declarações de crença dos adventistas. Nós vemos que aí começa então essas declarações emitidas pela associação colocadas como um credo. E por mais que se dizem que não é um credo, é claro que essas declarações, nisto cremos, que hoje nós vemos na igreja adventista, na instituição adventista, não é um credo no mais exaltado sentido do termo. O credo, eles são inamovíveis. E o que nós temos hoje na igreja adventista, ele muda a cada 5 anos. Mas, no sentido prático, tem sido usado como um credo. Nós vamos lembrar mais uma vez o que Lothbauer disse. O primeiro passo na apostasia é levantar um credo, dizendo no que devemos acreditar. A segunda é fazer desse credo um teste de comunhão. A terceira é tentar os membros por esse credo. A quarta é denunciar como hereges aqueles que não acreditam nesse credo. E quinto, começar a perseguição contra tais. E é isso que nós temos visto, infelizmente, irmãos, na instituição. Aqueles que não creem, como está lá no Nisto Cremos, ou como a maioria dos pregadores, pastores adventistas creem, então esse é chamado de dissidente, esse é chamado de herege. É o mesmo passo que foi dado primeiro pela Igreja Católica. É o mesmo passo dado pelos protestantes apostatados em 1844. E infelizmente, irmãos, o nosso povo tem feito essas coisas. E não somente com parte da instituição da Igreja Adventista. Como eu disse, grupos estão fazendo a mesma coisa. Só que não usando o Nisto Cremos, mas sim usando as declarações feitas pelos adventistas lá no início do movimento adventista, como eu disse, a partir de 1872, usando a declaração de Uri Smith. Mas estão fazendo a mesma coisa, dizendo que não é adventista aquele que não crê naquela declaração de crenças dos pioneiros. Irmãos, que triste realidade. Dois extremos que fogem do equilíbrio adventista. E agora eu vou tratar então sobre estes dois extremos. Bem, o primeiro extremo, chamo ele de idolatria institucionalista. Idolatria institucional. E é onde cai a maior parte do nosso povo. O que essa idolatria institucional ela tem levado? As 28 crenças fundamentais se tornam virtualmente um credo como regra de fé. Ou seja, para você ser adventista, você precisa acreditar nas 28 crenças fundamentais dos adventistas. Além disso, o uso do manual da igreja como regra de prática organizacional. Não se usa os testemunhos para a igreja,
Não se usa a Bíblia para excluir algum membro ou saber ser direcionado por Deus nas situações. Não. Segue-se um manual que não é a Bíblia. Deixando de fazer da Bíblia como nossa regra de fé e prática. E o terceiro ponto dessa idolatria institucional é que aqui nós vemos subordinação cega às vozes oficiais da Conferência Geral. Irmãos, isso é tão perigoso, isso é tão triste, porque nós vemos uma vasta multidão indo nessa direção, confiando nos seus líderes de forma cega, confiando nos líderes da Associação Geral de forma cega, confiando na estrutura organizacional de forma cega, usando inclusive textos de Ellen White contrários à vontade de Deus para reafirmar essa situação de confiança. Mas, irmãos, esses que pregam nisso estão fazendo a mesma coisa que acontece na Igreja Católica. E, infelizmente, nisso é feita uma imagem à besta, porque assim é besta. Na besta, a liderança da igreja, ela é como um rei que manda e diz o que deve ser feito e o que deve ser acreditado. E isso tem seguido, infelizmente, na nossa igreja, irmãos. Nós temos também uma segunda idolatria. A idolatria pioneirista é o outro extremo, é o outro braço extremo também. Nela o que nós vemos? Nós vemos as pessoas exaltando e tornando a declaração das crenças dos adventistas lá de 1872 como um credo atual. Ou seja, se você quer ser um adventista, você precisa acreditar lá naquela crença. E nós vamos ver que todos estes que seguem nessa linha de uma idolatria pioneirista são antitrinitarianos. Ou melhor dizendo, são não trinitarianos, são unitaristas. Rejeitam o Espírito Santo como Deus. E esses estão da mesma forma negando o que está na palavra de Deus. Ellen White revelou claramente sobre a divindade triuna. Estes não estão acompanhando a luz dada na palavra de Deus, nem a luz dada através de Ellen White. Mas se fixaram, se estagnaram lá atrás, em 1872, usando aquela declaração como crença fundamental para si. Nessa idolatria pioneirista, nós vemos também tudo que os pioneiros acreditavam, nós devemos acreditar. Bem, nós somos adventistas, então tudo que eles acreditavam lá atrás, nós também devemos acreditar. Nós devemos acreditar no que eles acreditavam sobre as profecias, sobre a humanidade de Cristo, sobre a justiça pela fé, sobre todas as outras coisas. E, irmãos, há um certo equilíbrio nessas coisas. Muito do que eles viam lá atrás é verdade, mas nem tudo é verdade. Nem tudo nós devemos acreditar como eles acreditavam. Precisamos ter um pouco de equilíbrio nessas coisas. E o último ponto que vamos ressaltar na idolatria pioneirista é que eles exaltam sobremaneira os pioneiros, possuindo uma falsa ideia sobre a igreja em seu período inicial. Porque a forma como se exalta os pioneiros dá a impressão de que a igreja ali no seu estado inicial, nos primeiros 50 anos da igreja adventista, era as coisas estáveis, né? Eles eram unânimes no que acreditavam e tudo mais. Mas isso é uma falsa ideia. E nós chamamos a atenção dos irmãos sobre esses pontos porque são pontos perigosos, extremamente perigosos, tanto um extremo quanto o outro. Estamos fazendo a mesma coisa que o povo judeu estava fazendo na época de Cristo, como descrito em Marcos 7, que diz: estão fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição que vós transmitistes. Ou seja, tanto um grupo quanto o outro está pisando na palavra de Deus, está pisando na revelação de Deus também no espírito de profecia sobre diversos pontos, enfatizando a tradição de homens. Ao enfatizar a declaração de 1872, muitos estão se apoiando em homens.
Ao enfatizar a última declaração, também, da mesma forma, se apoiando em homens. E estão, desta forma, negando as verdades bíblicas da palavra de Deus. Olha o que o grande conflito diz. Não é, porém, sobejamente a verdade que nas igrejas modernas os homens são ensinados a depositar fé no credo e dogmas de sua igreja em vez de nas escrituras? Falando das igrejas protestantes, disse Carlos Beecher, horrorizam-se com qualquer palavra rude contra os credos, com a mesma sensibilidade com que os santos padres se teriam horrorizado com uma rude palavra contra a incipiente veneração dos santos e mártires por eles fomentada. Ellen White está falando aqui dos protestantes. Se horrorizam quando se fala sobre os credos, da mesma forma como os padres se horrorizariam se você falasse contra os santos. Agora, será que isso não está acontecendo, infelizmente, no nosso meio? Será que não há grupos que se escandalizam quando nós falamos contra o não trinitarianismo? Da mesma forma, não vemos hoje uma vasta multidão se escandalizando por dizer contra o nisto cremos? O que se tem usado como crença? Será que nós temos sido levados, como disse o texto, a depositar fé no credo e dogmas da nossa igreja em vez das escrituras? Será que nós estamos crendo no que a instituição da Igreja Adventista acredita ou estamos crendo no que a palavra de Deus acredita? Então nós vamos caminhar aqui para o final, mas nós vamos repreender esses dois extremos, a necessidade disto. Todos aqueles que vão tanto para um extremo quanto o outro. Nós vamos enfatizar aqui alguns textos. Primeiro nós vamos falar para aqueles que são institucionalistas. Seguem numa idolatria institucional. Acreditam e se apoiam na instituição da Igreja Adventista. Será que a Igreja Adventista, a Associação Geral, os líderes da Igreja Adventista são a voz de Deus? Vou falar textos claros aqui, textos conhecidos até, mas eles precisam ser reafirmados. A voz de Battle Creek, que tem sido considerada como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra, não é mais a voz de Deus. Declaração feita em 1896. Em 1896, Ellen White já falava que a voz da Associação Geral não é mais a voz de Deus. Continuemos. 1898. Faz alguns anos que eu considerava a Associação Geral como a voz de Deus. 1901. Isso desses homens se encontrarem num lugar sagrado, para serem como a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditávamos ser a Associação Geral, é algo que já passou. Infelizmente, os institucionalistas, eles acham que a igreja ela não pode se corromper lá em cima, não pode se corromper a instituição, mas isso é uma grande falsidade, irmãos. Na época de Ellen White já estava muito corrupta, Olha este texto. O caráter sagrado desta associação está desaparecendo rapidamente. O que então será considerado puro, santo e imaculado? Haverá alguma voz que o povo de Deus possa considerar como uma voz que eles possam respeitar? Certamente não há nada agora que tenha as credenciais divinas. Coisas sagradas são misturadas com negócios terrenos que não têm ligação com Deus. Em grande parte, a associação da Associação Geral perdeu seu caráter sagrado, porque alguns ligados a ela não mudaram seus sentimentos, em particular, desde a conferência realizada em Minneapolis, 1896. Desde Minneapolis, a liderança ela está se envolvendo cada vez mais com o mundo. E será que na nossa época, hoje, será que melhorou da época de Ellen White? Enquanto Deus tinha uma profetisa viva, apelando à liderança
repreendendo a liderança. Será que mudou ou será que piorou? Bem, hoje nós vemos os frutos, né? Hoje nós vemos os frutos. E não precisamos ficar aqui comentando. Mas nós vemos uma associação geral totalmente corrompida. Totalmente corrompida. Assim como na época de Ellen White. O caráter sagrado dessa associação está desaparecendo rapidamente. Ela continua. Quem agora pode ter certeza de que está seguro em respeitar a voz da associação da Conferência Geral? Se as pessoas em nossas igrejas entendessem o gerenciamento dos homens que andam na luz das faíscas de sua própria fogueira, elas respeitariam suas decisões? Eu respondo, não, nem por um momento. Não podemos, irmãos, confiar na instituição cegamente. Não podemos confiar nos nossos líderes cegamente. Nós devemos confiar na palavra, no que está escrito aqui, tanto no que nós devemos crer, quanto no que nós devemos fazer. Foi-me mostrado que o povo em geral não sabe que o cerne da obra está enfermo e corrompido em Battle Creek. Muitas pessoas estão em uma condição letárgica e apática e concordam com planos que não entendem. Onde está a voz? De onde virá? A quem o povo possa ouvir, sabendo que vem do verdadeiro pastor? Sou chamada pelo Espírito de Deus para apresentar estas coisas a vocês, e elas são corretas para a vida, de acordo com a prática dos últimos anos. 1896. Esses textos são claros, não precisam de explicação. Nós vemos aqui a repetição da história, irmãos. A repetição da história. Infelizmente, o que aconteceu antes da primeira vinda de Cristo se repete antes da segunda vinda de Cristo. Antes de Cristo ser crucificado, olha o que acontecia com os discípulos. Jesus desvendara a seus discípulos uma vasta porção da verdade, mas era-lhes demasiado difícil manterem suas lições separadas das tradições e máximas dos escribas e fariseus. Tinham sido ensinados a receber os ensinos dos rabis como a própria voz de Deus, e isso ainda exercia domínio sobre seu espírito, moldando-lhes os sentimentos. Ideias terrenas, coisas temporais, ocupavam ainda amplo espaço em seus pensamentos. O texto diz que por causa das tradições dos fariseus e dos judeus, por causa que eles foram ensinados a sempre considerar aqueles líderes judaicos como a voz de Deus, eles tinham dificuldade em aceitar a luz que Jesus queria mostrar a eles. Quão isso é real hoje, irmãos? Quantos hoje têm rejeitado a mensagem de 1888 sobre a justiça pela fé porque confiam nos seus líderes? Quantos hoje têm rejeitado a verdadeira ciência na natureza humana de Cristo porque confiam nos seus líderes? E estes textos nós podemos aplicar ao outro extremo. Quantos hoje têm rejeitado verdades proféticas porque se apegam ao que os pioneiros acreditavam como profecia? Ou então rejeitado a verdade sobre a divindade porque se apegam ao que os pioneiros acreditavam? O povo judeu da época de Cristo, que viveu crendo que a voz dos seus líderes era a voz de Deus, qual foi a consequência disso? Crucificaram a Jesus Cristo. E qual seria a consequência nos nossos dias para nós? Esses que se apoiam no braço da instituição, esses que se apoiam nos líderes da instituição, qual será a consequência? Ellen White diz no Materiais de 1888, na página 473, um capítulo que ela vai falar especificamente sobre as ações erradas da Associação Geral. Ela diz assim: tornou-se hábito aprovar leis
que nem sempre levam a assinatura do céu. Irmãos, isso na época dela. Na época dela, havia tornado hábito aprovar leis contrárias à vontade de Deus. E na nossa época? Na época dela, ela estava repreendendo os líderes. E ainda assim estavam fazendo isso. E na nossa época? Olha só este texto. Quando a questão dominical for legislada para que se torne uma lei, não haverá tão grande perigo de tomar decisões que não sejam de caráter a receber a sanção do céu, embora possam receber a sanção da conferência geral. Olha o que esse texto está falando. Ela está dizendo que o povo de Deus, ele sempre vai ser encaminhado por Deus. O povo, irmãos, o povo adventista. Ela diz que não há perigo de que eles tomem decisões que sejam contrárias à vontade de Deus. Não, não há esse perigo. O povo de Deus, eles vão tomar as decisões certas. Embora essas decisões, elas possam não receber o apoio da conferência geral. Em outras palavras, o que Ellen White ela deixa entender no texto é que a conferência geral, ela pode voltar de acordo com a lei dominical. Não foi isso que aconteceu na época de Cristo? Não foi motivados pelos líderes da época que crucificaram a Cristo? Sim, irmãos. E infelizmente, muitos que idolatram a instituição podem ser facilmente desencaminhados e um dia até aceitar o domingo por causa dessa idolatria. Irmãos, essas apostasias elas já aconteceram. Tivemos várias apostasias da Conferência Geral, inclusive após a morte de Ellen White. Nós vemos, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, que foi quando deu origem aos adventistas reformistas, nós vemos o que ali? Nós vemos a Associação Alemã, ela permitindo que os seus membros transgredissem o sábado e matassem pessoas na guerra. E era a Associação da Igreja Adventista. Era a instituição. Eis o perigo de fazer dos homens o seu braço e não a palavra de Deus, irmãos. Eis o grande perigo. Agora, nós vamos falar especificamente sobre esses que idolatram já o outro ponto. Os que idolatram os pioneiros. Os que idolatram o pioneirismo. Eles também precisam ser repreendidos. Então, nós já comentamos muitas coisas e nós mais uma vez enfatizamos. Grupos, principalmente não trinitarianos, totalmente baseado nesse falso princípio de usar as declarações de 1872 de Uri Smith como um credo para os adventistas hoje. Ou seja, nós precisamos acreditar nos que os pioneiros acreditavam. E isso é um grande erro. Dessa forma, idolatram os pioneiros e têm uma falsa compreensão. Então, eles usam aqueles textos que falam sobre os marcos para enfatizar a declaração de 1872. Mas, irmãos, isso é ferir a palavra de Deus, porque como nós vimos claramente, os textos que se referem aos princípios, aos fundamentos, aos pilares da nossa fé, está falando dos marcos, não de nenhuma declaração de 1872. Não podemos usar estes textos que falam sobre os marcos como inamovíveis, como verdades baseadas na história do povo de Deus, usando isso para acreditar nos que os pioneiros acreditavam. Isso é uma grande falha e isso é ferir o texto de Deus. E para esses que ferem o texto de Deus assim, nós advertimos: sobre estes incorrem o perigo de cair no que Apocalipse disse, que todo aquele que tirar ou acrescentar alguma coisa do está escrito vai sofrer com as pragas.
Portanto, nós advertimos, irmãos, não façam isso. Não enganem pessoas. Não levem pessoas para o não trinitarianismo usando esses tipos de textos que não está enfatizando o que os pioneiros acreditavam, mas está enfatizando os marcos que nós já vimos quais são. Além disso, esses grupos, eles vão para uma direção que dá a entender que os primeiros 50 anos de Adventismo foi a época das luzes, das quais os pioneiros acreditavam de forma unânime. Bem, teve um momento que pareceu ser assim pelos escritos de Ellen White. Isso foi logo após 1844. Mas ao passar dos anos não continuou assim. Tanto é que logo em 1852, Ellen White ela já escrevia assim: sobre o povo de Deus. São frios e formais, como as igrejas nominais, da quais estão separados apenas há pouco tempo. As palavras endereçadas à igreja de Laodiceia descrevem perfeitamente sua presente condição. Em 1852, a igreja adventista ela já era repreendida com a mensagem de Laodiceia. Ou seja, em 1852, infelizmente, a nossa igreja ela já estava morna espiritualmente. Não era a época das flores, não era a época das luzes. E seguiu assim no decorrer do tempo. Em 1859 ela diz: foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente, e a razão por que não realizou uma obra muito maior é a dureza de coração. E isso se estendeu no decorrer dos tempos da nossa igreja. A mornidão espiritual de Laodiceia, ela se penetrou e permaneceu no seio adventista. Em 1889, ela ainda dizia: a igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Então, desde logo o seu início, 1852, até então, a igreja estava morna espiritualmente. Isso é totalmente contrário à ideia falsa de que aquela era a época da unanimidade de crenças, da unanimidade entre os irmãos. Não, irmãos. A apostasia que veio acontecer em 1888, ela na verdade, ela é a culminância da apostasia que estava desde o início da igreja. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade, essa é a nossa realidade, irmãos. Esse é o povo do qual eu faço parte. E nós precisamos reconhecer os nossos erros. Nós precisamos reconhecer a nossa história, para que nós hoje não venhamos cometer erros. E ao ler estes textos e falar estas coisas, pode dar a entender a alguns que eu esteja falando para sair da igreja ou alguma coisa nesse sentido. E não quero dizer nada sobre isso neste vídeo. Podemos até pensar em fazer algum vídeo falando claramente sobre essas coisas, mas não é o intuito deste vídeo. Esperamos que ninguém venha colocar palavras na nossa boca por causa destes textos usados. Mas os textos são claros. E precisamos entender que, mesmo em completa apostasia, como estava o povo judeu na época de Cristo, ao crucificar a Cristo, eles permaneceram sendo o povo de Deus. Isso não é diferente no nosso meio. Mesmo que nós continuamos a ser povo de Deus, isso não significa que nós não estejamos em completa apostasia. Agora, estes grupos, essa idolatria pioneirista, esses pioneiristas, eles acabam fazendo a mesma coisa que o outro grupo oposto faz, os institucionalistas. Eles acabam se apegando no braço de homens e fazendo dos homens o seu braço. Por quê? Enquanto os institucionalistas pegam nos braços e se apoiam na força dos líderes da instituição hoje, os pioneiristas se apoiam no braço e na força dos líderes da instituição no passado. Estão fazendo a mesma coisa, estão se apegando no braço de homens, estão se apoiando em homens e não na palavra de Deus. Agora, Ellen White, ela tem vários textos que ela enfatiza vários escritos de várias pessoas.
né? Nós precisamos ter um equilíbrio sobre esses pontos. Vários pioneiros nossos, eles escreveram boas coisas, nos legaram boas coisas, nós não podemos, de forma alguma, descartar os pioneiros. Há um equilíbrio nessas coisas, irmãos. Nós nem devemos acreditar exatamente no que criam, porque criam daquela forma, mas nós também não podemos pegar tudo que eles criam e jogar no lixo. Há um equilíbrio, irmãos. Há um equilíbrio nessas coisas. Como eu disse, Ellen White enfatizou muito vários livros, e eu tenho aqui alguns livros de Haskell, Lofborg, né, o grande movimento adventista, Jones, Wagner. Há um equilíbrio nessas coisas. Qual é o equilíbrio? Acho que há um texto de Ellen White que ele nos ajuda a encontrar esse equilíbrio. Olha o que ela diz. Um irmão perguntou, irmão White, a senhora acha que precisamos entender a verdade por nós mesmos? Por que não podemos tomar as verdades que outros reuniram e crer nelas, porque eles pesquisaram os assuntos, e assim estaremos livres para prosseguir sem sobrecarregar as faculdades da mente na pesquisa de todos esses temas? A senhora não acha que esses homens que trouxeram à luz a verdade no passado foram inspirados por Deus? Olha a pergunta deste jovem, deste irmão. Nós não poderíamos simplesmente pegar o que os pioneiros acreditavam, né? E crer no que eles acreditavam em seguir dali para frente? Eles não foram inspirados? Olha o que ela responde. Não ouso dizer que não fossem dirigidos por Deus, pois Cristo guia toda a verdade. Mas, no que diz respeito à inspiração no mais amplo sentido da palavra, eu digo, não. É perigoso fazermos da carne nosso braço. Devemos depender dos braços do poder infinito. Deus nos tem revelado isso durante muitos anos. Devemos ter fé viva em nosso coração e buscar o conhecimento mais amplo e luz superior. Então, olha a clareza espiritual do espírito de profecia do que está escrito. Ela diz: não ouso dizer que os homens do passado, por exemplo, os nossos pioneiros, eles não fossem guiados por Deus. Mas ela também não diz que fossem totalmente inspirados. Ou seja, o equilíbrio é muito claro. Nós damos valor no que eles escreveram, mas sempre comparando com o que está escrito. Este é o nosso livro-texto principal. Então, ela diz que nós devemos ter fé viva em nosso coração e buscar conhecimento mais amplo e luz superior. Então, os nossos pioneiros, eles chegaram até um estágio, mas dali a luz ela é crescente até o fim, Ellen White diz. Então, nós precisamos buscar mais luz. Muitas das vezes, nós vamos ir contra alguma coisa, alguma questão que eles acreditavam. Isso vai acontecer, irmãos. Nós não devemos pegar, então, os livros dos pioneiros e estudá-los como nós estudamos a Bíblia ou como nós estudamos o espírito de profecia. Eles têm o seu devido valor, mas devem ficar no seu lugar. Devemos agir com equilíbrio sobre estas coisas. Isso é diferente também quando tratamos, por exemplo, da mensagem de 1888, quando Ellen White fala, é a terceira mensagem angélica. Quando ela diz isso, então ela está dando respaldo sobre aquela mensagem. E nós precisamos pregar aquela mensagem. É aqui que encontramos o equilíbrio. Para finalizar este vídeo, nós concluímos. Ficou um vídeo muito extenso, mas é algo muito importante. E nós concluímos com o seguinte. Nós devemos olhar mais para Cristo, irmãos. Devemos olhar para Cristo. Não podemos tirar o foco de Cristo. Agora, em sentido prático, o que isso quer dizer? João chama Cristo de a palavra, o verbo. Cristo é a palavra. Nós devemos olhar então para quê? Para a palavra. Eu enfatizo aqui também o espírito de profecia, que também é a manifestação do Espírito Santo. Também é a palavra.
Nós devemos olhar para a palavra. Quando nós olhamos para 1888, Ellen White, nos materiais de 1888, ela vai dizer que a mensagem da justiça pela fé, ela foi dada porque os homens estavam olhando demais para os homens. Perderam Jesus Cristo de vista. Irmãos, muitos estão fazendo a mesma coisa hoje. Estão tirando os olhos de Cristo, a palavra, para olhar para homens. Portanto, a nossa recomendação é que nós voltemos ao claro, assim diz o Senhor. Isto é ser adventista. Ser adventista, mais uma vez afirmo, não é nem acreditar no nisto cremos e nem acreditar nos princípios fundamentais lá dos pioneiros de 1872. Ser adventista é crer em toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é ser adventista. E no meio de tantas correntes teológicas, no meio de tantas controvérsias teológicas, controvérsias proféticas, controvérsias sobre a justificação, o que nós devemos fazer, irmãos? Então tudo isso se resume num texto muito prático. Olha só o que Ellen White fala. E este é o último texto que nós vamos usar aqui. Se Natanael houvesse confiado na direção dos rabis, nunca haveria encontrado a Jesus. Foi vendo e julgando por si mesmo que se tornou discípulo. Assim acontece no caso de muitos hoje em dia, a quem o preconceito impede de aceitar o bem. Quão diverso seria o resultado, viessem eles e vissem? Quantos irmãos rejeitam, por exemplo, a justiça pela fé, a natureza verdadeira de Cristo, ou várias outras verdades por causa de preconceito, porque se submetem aos rabis, aos líderes. Mas olha o que nós devemos fazer. Enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um salvador conhecimento da verdade. Como Natanael, necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, ver-nos-á no lugar secreto da oração. Anjos do mundo da luz acham-se ao pé daqueles que, em humildade, buscam a guia divina. Olha que sério esse texto. Ele começa dizendo que confiar na guia de uma autoridade humana, enquanto a pessoa fizer isso, a pessoa estiver de alguma forma confiando em homens, ela não chegará a um salvador conhecimento da verdade. Por isso, irmãos, nós enfatizamos a importância deste vídeo. É tão perigoso nós nos apoiarmos nos homens, nos líderes da nossa época, ou então nos líderes do passado. Se assim fizermos, sem um claro assim diz o Senhor, nós não chegaremos a um Salvador, conhecimento da verdade. O que nós devemos fazer? Como Natanael, no lugar secreto da oração, buscar a iluminação do Espírito Santo, buscar a verdade de Deus. E Ele nos prometeu, irmãos, que nos guiará em toda a verdade. Que reivindiquemos essa promessa, que busquemos a verdade sobre a justiça pela fé, busquemos a verdade no espírito de profecia sobre todos os pontos controversos que tiverem, pois Deus, Ele revelou a sua luz, e a sua luz é para iluminar. Que possamos buscar essa luz em humildade e em contrição de almas, pois é com estes que Deus habita. Todos aqueles que entenderam a importância deste vídeo, nós pedimos que compartilhem com o maior número de adventistas que conhecem, para que essa mensagem alcance, se você viu que essa mensagem ela é importante. E que possamos estar crescendo cada dia na palavra de Deus, aprendendo mais deste precioso livro, e acima de tudo colocando ele na prática da nossa vida. Que todos fiquem na paz e na graça do nosso Salvador e amado Jesus Cristo.